Oi, gente, boa noite. Boa noite, todo mundo. Estou aqui avisando para as nossas colaboradoras da Universidade Livre Feminista, porque essa é a nossa live, a nossa primeira live da campanha Feminismo com quem está chegando. A gente teve essa ideia meio maluca, meio aproveitando essa onda da pandemia, de fazer uma campanha virtual baseada num curso que a gente fez há alguns anos atrás, que chama Feminismo com quem está chegando, que é uma proposta de dialogar sobre o feminismo com quem está chegando no movimento, quem está querendo entender mais, quem está querendo ler mais sobre o assunto e tal. Então essa é a primeira live da campanha, a gente deve ficar uns 2 meses aí no ar. E a ideia é compartilhar com vocês leituras, referências, enfim, a partir da perspectiva da Universidade Livre Feminista, que se baseia na pedagogia feminista, na educação popular, na educação dos movimentos de mulheres. Bom, a Universidade Livre Feminista surgiu em 2009, para vocês saberem, a gente está aí há 10 anos na estrada, propondo fazer formação feminista pela internet, a partir dos conhecimentos dos movimentos de mulheres e das organizações feministas. E aí, nesses 10 anos, a gente experimentou várias coisas, vários formatos diferentes. A gente tem uma plataforma virtual no Moodle, a gente fez curso inteiramente virtual, fóruns de debates, cursos semipresenciais. E agora a gente está com essa campanha para ver se funciona essa história de usar o Instagram para fazer formação feminista. É uma questão pra gente, a gente vai conversar sobre isso nessa noite. E aqui comigo vão estar 3 companheiras, a Bibiana do Rio de Janeiro, a Sofia de Pernambuco e a Malu, que eu conheci em João Pessoa, mas agora está em Liechtenstein. Eu acho que é assim que pronuncia. Na Europa, e é da rede de colaboradoras da Universidade Livre Feminista. Eu não sei, acho que muitas de vocês não conhecem a proposta da Universidade Livre Feminista. A gente tem 3 organizações que dão suporte para o projeto acontecer, que é o CFEMIA, Centro Feminista de Estudos e Assessoria, que fica em Brasília, o SOS Corpo, Instituto Feminismo para a Democracia, que fica em Pernambuco, e a CUNHAN, Coletivo Feminista, que fica na Paraíba. Essas 3 organizações indicam algumas pessoas que formam a coletiva dinamizadora da Universidade Livre Feminista, que é responsável por pensar como captar recursos, propostas, pensa o projeto político e tal, e dinamiza o projeto. E a gente tem também uma rede de colaboradoras, que é uma rede de voluntárias, de pessoas que acreditam no projeto, que fazem ele acontecer no dia a dia. A Malu, a Bibiana e a Sofia, que vão conversar aqui hoje nessa live, são parte da rede de colaboradoras da Universidade Livre também. E eu, Priscila Brito, também faço parte da rede de colaboradoras e da coletiva dinamizadora. Eu esqueci no início, a gente tem tentado em todas as nossas formações, nas nossas lives, tentar manter a acessibilidade. Então, para quem está chegando que não consegue enxergar, eu tô de óculos, eu não sei fazer isso muito bem, estou aprendendo. Meu cabelo é médio, na altura do ombro, estou com batom, fiquei bonita para ver vocês, e estou usando uma blusa listrada, branca com listras pretas. E estou com fundo branco aqui atrás de mim. E eu sou a Priscila. Eu moro em Brasília. Bom, apresentei um pouco da Universidade Livre Feminista para vocês. É importante que vocês saibam que a Universidade Livre é um projeto autônomo, e a ideia é fortalecer a luta dos movimentos de mulheres e dos movimentos feministas contra o patriarcado, o racismo e o capitalismo. A gente usa a internet para promover formação feminista a partir do movimento de mulheres, e a ideia é cada vez mais
expandir o projeto, óbvio. A gente chegou aí nos 10 anos e tem refletido muito profundamente sobre os rumos que a gente vai tomar. Então eu vou chamar a Malu para dialogar comigo. Ela que vai falar um pouquinho dos princípios pedagógicos da Universidade Livre Feminista. Convidando, oi Carmen, tive um monte de gente conhecida. Oi Helena. Oi todo mundo. Oi Malu, tá me ouvindo bem? Oi, tô te escutando bem. Então, Malu, estava aqui falando com o pessoal sobre o que é a Universidade Livre Feminista, como a gente se organiza e tal. E eu queria conversar com você um pouco sobre os princípios pedagógicos da Universidade Livre Feminista, porque acho que hoje em dia tem muita proposta de formação rolando por aí. E acho que vale a pena, né, a gente dizer um pouco de onde a gente parte, o que a gente faz e tal. Legal, Pri. Primeiro eu quero dizer boa noite, né, a todo mundo que está aí, do outro lado nos ouvindo, e eu aqui também de um lado bem longe, de Liechtenstein, você pronunciou muito bem. E queria me apresentar primeiro, então, nesse processo, né, da inclusão. Então, sou Malu Oliveira, tenho pele marrom, olhos castanhos claros, cabelos castanhos compridos, bem compridos, tá? Assim, mais assim, para baixo do ombro, e encaracolados. Uso um óculos azul. Uso uma blusa sem manga, de cor lilás, com algumas listas lilás também. E uso fones de ouvido nesse momento. Ao fundo da parede, aqui atrás de mim, tenho muitas flores, diversas cores, bem bonitas. E também, como o Pri falou, eu estou aprendendo a fazer isso, né? É um processo de aprendizado muito legal para a gente, esse processo de inclusão, né? Para as pessoas que não podem nos ver, essa descrição, que é uma coisa muito legal que a universidade vem fazendo já, né? Aí com a ajuda aí das nossas companheiras, colaboradoras da rede, né? A Cris Kelly e outras. E é a nossa primeira live, né, dessa campanha, como o Pri já falou, e estamos muito ansiosos, né? Passamos dias e dias trabalhando nessa live para apresentar a nossa campanha e dizer um pouquinho, né? Apresentar um pouco os princípios pedagógicos da Universidade Livre Feminista que norteia toda a nossa ação, né? Nesses 10 anos de construção dessa proposta dessa ação coletiva, e dizer que a proposta pedagógica de nossos processos de formação, né, busca proporcionar sempre um espaço de reflexão, tendo como referência a praxis educativa feminista, né, somos todas feministas, né, é uma universidade feminista. E o elemento central da nossa metodologia é o debate de ideias, né? A gente troca as ideias, debate ideias, parte também, sobretudo, das nossas vivências, de nossas experiências, cada uma traz suas vivências, suas experiências, como o Cris falou bem, né? A gente parte dessa relação pedagógica de educação popular e feminismo. Então, tá aí, né? A partir das vivências, das experiências e conhecimento das participantes, né? Cada uma traz seu conhecimento nesse debate de construção de ideias. E a gente procura fazer algumas provocações, né, que estimule a reflexão crítica, né, e o livre pensar. Mas sem deixar trazer para a reflexão alguns subsídios teóricos, né? A gente vai ver que nessa campanha a gente vai estar apresentando alguns subsídios teóricos que nos ajudam a refletir, né, a partir de umas pensadoras feministas que já vêm construindo o pensamento há mais tempo, e aprofundar os conhecimentos, né? Então, acho que isso é importante dizer, que a nossa proposta se baseia nisto, e se baseia justamente nesses princípios pedagógicos, que é a democratização do conhecimento, da informação, de oferecer processo de formação gratuita. A universidade é um espaço de oferecer formação educativa feminista gratuita, e se esforça também para promover a inclusão digital das mulheres, que esse é um desafio muito grande para nós, dentro desse espaço digital ainda, de internet, mas que a gente vem tentando a cada dia superar ele, né? E fazer essa construção do conhecimento coletivo, né? Então, assim, cada um traz seu conhecimento e a gente vai fazendo essa construção coletiva do pensamento. É legal falar isso, Malu, porque às vezes
porque tem esse nome, né, Universidade Livre Feminista, as pessoas acham que é ligado à universidade, é um projeto acadêmico e tal. E a proposta não é essa, né? Ser uma universidade que parta dos movimentos de mulheres, que possa contribuir com a luta de modo geral. É exatamente, Pri. Muitas pessoas também me perguntando que universidade é essa? Onde ela existe? Qual é a sede dela? Como fosse quatro, né, construída com tijolos e tudo mais. Mas é uma outra proposta, né, que está nesse espaço virtual e semipresencial também, mas que a gente vem cada vez mais contribuindo com a formação de mulheres que estão em diversos espaços, né, no ativismo, na arte, na cultura, na universidade, nos coletivos, né? Então é um espaço bastante plural, né? Eu acho que isso é interessante. E a proposta desse curso, essa campanha, ela, como você já tinha falado um pouco, ela surge daí, né? Dessa provocação toda, nessa cidade, sobretudo nesse contexto que a gente está vivendo, de vários desafios, e muitas pessoas procuraram, a partir dos cursos que foram realizados anteriormente, quatro edições do curso, né? Feminismo com quem está chegando, que já foi realizada, e que a partir daí surgiram vários outros interesses, né? E esse contexto também fez com que as pessoas procurassem mais formação, né? Sobretudo nessa perspectiva feminista. Então, é daí que a gente se motiva para fazer essa campanha e que a gente ousa, né? Ousa lançar uma campanha totalmente nova para nós também, que a gente está construindo, né? Totalmente um desafio para nós todas e que a gente está construindo, e que eu acho que isso que é o fazer feminista, né? Se ousar também, usar a criatividade e se adaptar aos contextos. É isso, Pri. Não sei se você quer mais alguma... Não, acho que a gente fica por aí. Qualquer coisa eu te puxo depois. Malu, Tá eu queria certo. ver se você vai querer recitar a poesia. Malu tinha separado uma poesia pra gente, ou se você quer no final. O que você prefere? Eu acho que pode ser no final. Tá bom. Tá Beleza. bom? Beleza, até mais tarde. Beijo, Malu. Beijos, tchau. Bom, gente, então Malu falou um pouco de quais são os princípios da Universidade Livre Feminista, para vocês que não conhecem, ou para os que já conhecem. Eu vi que tem muita gente da rede de colaboradoras aí. E agora eu vou chamar a Sofia para falar um pouquinho sobre o que tem sido esse processo dos 10 anos da Universidade Livre Feminista, que essa campanha faz parte. A gente está fazendo várias atividades, a Sofia está bem engajada no processo dos webinários, e a gente vai conversar um pouco sobre os desafios de fazer formação virtual à distância, né, Sofia? Um pouco dos debates que a gente tem feito. Se apresenta, faça a sua audiodescrição para as pessoas te conhecerem mais. Oi, Pri, boa noite. Boa noite, todo mundo. Eu sou Sofia, eu sou de Recife, sou militante do Fórum de Mulheres de Pernambuco e da AMB, Articulação de Mulheres Brasileiras. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos mais para claros, uso um óculos redondo, com armação fina, estou vestindo uma blusa com angolinha, ela é preta com bolas brancas, ela não tem manga, a minha blusa, e atrás de mim tem uma parede, no fundo, né, uma parede branca. Engraçado, né? Também esse exercício de observar para se descrever. É uma experiência, enfim, interessante sempre. Eu fiquei pensando, Pri, que para falar um pouco de como a gente chegou na ideia dessa campanha, talvez fizesse sentido falar e dos desafios que estão colocados para a formação feminista online, né, digital e tal. Talvez fizesse sentido um pouco falar do nosso percurso, assim, do nosso percurso de experimentação da Universidade Livre Feminista, porque eu acho que os caminhos novos que a gente vai abrindo tem muito a ver com as trilhas que a gente percorreu até aqui, né? Eu acho que tem uma coisa que é muito constitutiva mesmo da Universidade Livre, é como a gente
tá sempre refletindo sobre as experiências que a gente teve, para pensar e reelaborar novas experiências, né? Então, a Universidade Livre ela surge com esse grande desafio, que é pensar uma pedagogia feminista no espaço online, que não é nada simples, assim, porque a pedagogia é como o Malu falou, e você falou no início, a gente parte de uma pedagogia feminista e popular, né? Assim, então, são perspectivas que, enfim, trabalham muito com a relação entre emoção e razão, com o corpo, com os sentimentos. Então, como pensar sobre isso no espaço online, né? Como pensar sobre a construção de espaços em que a gente se sinta segura, em que a gente se sinta pertencente mesmo, né? Construção de espaços de confiança, que a gente possa falar das nossas experiências. E aí, a gente vem tentando, né? A gente vem tentando experimentar várias coisas, assim. E tem também, Sofia, a internet, às vezes, muita gente não se liga que ela depende muito da escrita, né? Ela depende de um tipo de comunicação que nem todo mundo, às vezes, tem facilidade ou se sente inteiramente confortável. Muita gente prefere falar e tal. E nem todos os recursos de informação que a gente tem levam isso em consideração. O próprio Moodle, né, que a gente usa na Universidade Livre, ele é muito limitado ao texto e à imagem. E isso já amplia um monte de desigualdades que estão colocadas até de forma mesmo das pessoas lidarem. Com certeza, Pri. Com certeza, sim. Tanto a escrita como o texto, como... não, sem dúvida, assim, acho que isso que você coloca é fundamental para a gente pensar como a gente ocupa esse espaço, assim, né? E como faz desse espaço um espaço de interlocução entre as diferenças também, sabe? Porque a forma como a gente se expressa, mesmo textualmente, é muito diversa. E quando a gente não tem outros recursos como a fala, como a presença mesmo, às vezes se torna mais difícil se entender, né? E como a gente surge também com essa ideia de fortalecer o movimento de mulheres no Brasil e de promover, inclusive, troca entre diferentes movimentos, o nosso intuito é que a gente possa promover troca entre essas diferenças, né? Então, pensar sobre quais são os suportes que a gente usa, quais são as ferramentas digitais que a gente usa. Enfim, é um debate muito caro para a gente, assim, né? Dentro da rede de colaboradores, dentro da Universidade Livre Feminista, porque como tu coloca, assim, os recursos não são muitos, né? Assim, e os desafios são enormes, assim. Mas, enfim, e o feminismo é profundamente crítico também dessas estruturas, né? Então, por estar no movimento, por estar nesse campo de pensamento e tal, a gente também é muito crítica à forma como as redes se estruturam, o tipo de rede que a gente tem hoje, os tipos de formação, né? A gente está muito habituado a uma formação bancária, né? Como dizia Paulo Freire, lá as pessoas sentarem e ficarem ouvindo alguém que vai transmitir saber. E na Universidade Livre a gente não parte dessa perspectiva, né? A gente parte da perspectiva de que o conhecimento é troca de experiências, troca de saberes, né? Alguém pode não ter tido acesso a uma educação formal, mas tem uma experiência que é riquíssima e que pode trazer muito para dentro do feminismo e da reflexão feminista. Sim. E partindo dessa ideia de que o conhecimento a gente constrói coletivamente, né? Assim, nesses espaços de encontro mesmo, né? O conhecimento feminista a gente constrói a partir desses encontros, assim. A partir de um processo de autorreflexão que ele só consegue acontecer plenamente quando a gente se encontra com a diferença, né? Para que a gente possa construir isso, assim. Mas, enfim, eu acho que nesses anos, assim, de atuação e de pensar a nossa atuação online, a gente se deparou com a questão, com a necessidade, assim, de pensar sobre segurança digital, né? Então, assim, já há alguns anos a Universidade Livre, enfim, não dava para atuar com movimentos feministas, pensar em criar espaços de segurança mesmo, de confiança, sem compreender outros debates, né? E aí, a partir da interlocução com outros coletivos de mulheres, como as blogueiras negras, a Maria Lab, a gente foi desenvolvendo algumas reflexões sobre esses cuidados digitais, assim, a partir de uma perspectiva feminista, né?
A partir dessas interlocuções surgiu a Guia para a Segurança Digital Feminista e outros materiais voltados para esse debate da segurança nas redes, no mundo digital, né? Esses materiais estão disponíveis para serem baixados no nosso site. É um material bem massa, assim. E esse é um dos pontos, assim, dessa caminhada de como ocupar determinados espaços obrigou a gente a pensar sobre outras coisas e foi fazendo a gente se reinventar nesse mundo, assim, né? Nesse mundo digital. E a gente teve logo no início da pandemia, a gente teve o lançamento da pesquisa também, né? Que era uma coisa que a gente desejava há muito tempo, entender como é que as mulheres estavam acessando as formações, como é que elas estavam fazendo os cursos e tal. E trouxe aprendizados muito valiosos para o futuro da universidade. Né? Pois é. Depois de alguns anos, assim, né, fazendo educação, formação online, a gente começou, assim, para conectar com isso que tu estava falando da pesquisa, né? A gente começou a experimentar um formato semipresencial. Porque eu acho que esse formato semipresencial também foi a primeira porta para a gente começar a formular essa pesquisa que deu lugar a essa publicação, né? Que também tá no site, assim, para baixar. O nome da publicação é Nas Rodas e nas Redes. O uso da internet entre mulheres de classes populares, entre mulheres de movimentos populares. E aí, esse formato semipresencial que a gente começou a trabalhar é um formato que, na verdade, não era voltada para inscrições individuais das mulheres, né? A gente começou a trabalhar com cursos voltados para movimentos e coletivos. Então, os grupos se inscreviam, selecionavam uma companheira militante desse grupo, essa companheira que seria educadora presencial. E aí, antes de começar o curso, a gente fazia uma formação com essas educadoras. A gente fazia, estou falando a gente fazia, porque nesse momento a gente não está podendo se encontrar, né? Mas eu acho que espero que em breve a gente volte a fazer esse formato, que é um formato super interessante, assim. E que eu acho que a gente aprendeu muito enquanto Universidade Feminista com ele. Porque, aí sim, aí a gente tinha uma educadora presencial, que era uma militante do coletivo, né? Uma militante de cada coletivo. Aí a gente fazia esse processo de formação com as educadoras presenciais, depois cada uma volta para o seu território e a gente inicia o curso. E aí a gente tem os espaços de interação online e os espaços de formação presencial são feitos de forma autogestionada pelo próprio coletivo, com as ferramentas assim também que a gente foi discutindo juntas com as educadoras presenciais, né? E aí esse formato Bom, a gente já sabia que muitas mulheres tinham muita dificuldade de concluir o curso, de acompanhar o curso online, porque é um desafio de todo EAD, na verdade, assim, né? Não só de uma EAD feminista, né? E aí esse formato, a gente já sabia desses desafios, mas esse formato semipresencial, eu acho que ele conectou mais a gente e as companheiras, sabe? Acho que com ele a gente conseguiu acompanhar mais de perto quais eram essas dificuldades, assim, principalmente para as mulheres... para os coletivos que se organizam nas áreas rurais, para as mulheres de povos tradicionais, para as mulheres das periferias, né? E aí, a partir dessas questões que foram surgindo, a gente pensou em como entender melhor essa relação que nós, mulheres, temos com as tecnologias, né? E como a gente poderia contornar alguns desses desafios. E aí, daí que surgiu a pesquisa, né? Que era para entender o uso da internet por mulheres de movimentos populares. E aí a gente descobriu um mundo de coisas, assim. Foi uma pesquisa incrível, né? Assim, coisas de como, por exemplo, a nossa relação com a tecnologia está atravessada pela divisão sexual do trabalho extremamente desigual, pela sobrecarga do trabalho, pelas preocupações com a maternidade. A gente descobriu muito também sobre algumas questões geracionais, né? Mas também sobre como a internet é usada para articulação política e como é uma potência também, né? A gente não se deparou só com os desafios, mas também com as potências, né? E aí, a partir disso, assim, e sobretudo também, eu acho que é uma coisa fundamental para a gente pensar no nosso processo na Universidade Feminista, é de como a nossa relação com a internet ela está atravessada por essas desigualdades, profundamente atravessada pelas desigualdades de raça, classe e territoriais no Brasil. E aí eu acho que isso traz um dado que a gente não tem como pensar uma pedagogia feminista
que não esteja atenta a essa diversidade, né? O Brasil é um país, enfim, profundamente diverso e desigual, e não, uma pedagogia feminista que dê conta de buscar criar pontes de interlocução mesmo entre movimentos de diferentes regiões, precisa estar atenta a essa diversidade, né? Exato. Até E porque aí a eu acho que ocupação da rede, ela, do feminismo na rede, muitas vezes ela se dá por mulheres jovens, brancas, de classe média, né? Tem um perfil que é o perfil de quem tem um acesso maior à internet, quem pode postar conteúdo na rede, quem tem acesso das ferramentas, quem sabe usar as redes sociais, quem consegue se manter nos debates. Tem uma série de métricas, uma série de estruturas aí que vão destacando pessoas que já estão em lugares de privilégio e de poder na sociedade, né? Enquanto a Universidade Livre não se propõe a partir desse feminismo. A gente parte de um feminismo que é o feminismo da luta cotidiana, né? Que é o feminismo diverso, que é o feminismo das mulheres que estão aí lutando por direitos básicos, às vezes. isso. E aí, sei lá, como pensar esse espaço, sabe? Voltado para o diálogo com todas essas mulheres, né? Com todas nós, assim. Como tu falou, assim, quando a gente pensa em feminismo na internet, a gente pensa nesses coletivos mais jovens também, pensa também Sim. em um tipo de atuação política muito personalista, né? E a Uhum. gente busca algo que está muito distante disso, né? Assim, a gente, na verdade, busca fortalecer os processos de luta coletiva, né? Então, eu acho que essa campanha, ela surge muito disso, assim, das coisas que a gente foi aprendendo, o que a gente, enfim, eu acho que como todo o resto, assim, da nossa história, é um grande experimento, assim, né? É um experimento de como se utilizar da internet, sabe? É uma tentativa de. Porque é isso, assim, uma coisa que é muito evidente é como existem restrições grandes de acesso à conexão mesmo. E a maior parte das mulheres que fazem os nossos cursos, assim, das militantes, tem acesso à internet pelo celular. Então, a plataforma Moodle, que é a plataforma que a gente vem usando, é uma plataforma pesada, é uma plataforma pouco intuitiva, né? Então, assim, muitas dificuldades que as companheiras têm para acompanhar os cursos estão relacionadas a uma dificuldade de acessar, de fato, né? E aí a ideia de fazer essa adaptação para essa campanha é um experimento, né? A gente tem chamado de experimento pedagógico porque realmente é um experimento, assim, porque o Instagram ele não foi feito para isso, né? É. O Instagram ele foi feito para uma coisa muito diferente, assim. Então, será que dá para fazer desse espaço um espaço de construção coletiva de conhecimento? Será que dá para Será que fazer a desse gente vai espaço um espaço conseguir de ficar aqui? diálogo? Será que a gente vai conseguir ficar aqui muito tempo, né, Sofia? Porque à medida que o Pois tempo é. vai passando, essas plataformas também vão meio que expulsando esse tipo de iniciativa. Pois é. E aí eu acho que é isso, né? Será? Acho que é tipo olhar assim, beleza, o que que a gente pode fazer com o Instagram? Assim, será que funciona, né? E aí, vamos ver, né? Vamos ver, assim, eu acho que essa campanha, assim como os webinários também são frutos desses debates, né? Que tu falou, a gente fez o último webinário desse ciclo há uma semana atrás, mais ou menos, né? A gente usou a Big Blue Button, que é uma outra plataforma também, bem interessante, assim, é voltada para EAD e tal. E, enfim, a gente tem tentado experimentar recursos, né? E trocar É, ideias, eu acho, com as outras companheiras que também estão atuando na internet, sabe? Entender, explorar, experimentar e acompanhar um pouco parte disso, né? Um é. pouco parte dessas experiências, assim. A gente teve diálogos bem interessantes nos webinários. Os webinários, gente, foram mais fechados para a rede, porque a ideia é que ele subsidie o debate da rede sobre o futuro da Universidade Livre Feminista. Não foi ampla divulgação e tal, era mais para pessoas próximas. E aí a gente dialogou com iniciativas como da Bibliopretas, Tamo Juntas, as meninas que fazem parte do blog Transfeminismo, blogueiras feministas, né? A Lara do Blogueiras Negras, que já faz parte da rede, a Inclusiva sobre acessibilidade. Então a gente teve diversos diálogos sobre como ocupar esse espaço a partir desses princípios pedagógicos.
E foi bem bacana. Eu acho que em breve a gente vai soltar umas reflexões aí no mundo a partir disso, né? A gente está preparando umas sistematizações dos debates. Eu acho que lá para outubro a gente deve colocar algumas coisas no mundo, assim. Arrasou. E Obrigada, Sofia. Eu vou chamar a Bibi. vai. Deixa eu Um tirar. beijo. Um beijo, Sofia. Bom, gente, eu vou chamar a Bibiana, lá do Rio de Janeiro. Ela também está na campanha com a gente. E a gente vai conversar um pouco sobre como a gente vai ocupar de fato esse espaço da rede com essa campanha. Explicar para vocês um pouquinho como é que a campanha vai funcionar de fato, como é que a gente vai trocar. Oi, Vivi! Oi, Pri, tudo bem? Tudo bem? Eu tô bem. Faz a sua autodescrição, Vivi. Valeu, eu sou Bibiana, sou gaúcha, mas moradora do Rio de Janeiro atualmente. Sou uma mulher branca, de olhos claros, com cabelo longo, loiro. E estou com um brinco de flor azulado e uma blusa azul com flores brancas e rosas. Ao fundo tem uma parede vermelha e um quadro com tons em azul, branco e vermelho. É um super aprendizado pra gente isso, né? Eu acho que uma coisa que a gente não percebe quando tá ausente, a gente fica... Nós que não somos pessoas com deficiência, não temos esse entendimento, né? E o quanto isso é uma prática importante. E eu acho que a Universidade Livre tem feito um trabalho muito lindo de inclusão com a ajuda das companheiras do coletivo Ellen Keller, especialmente a Cris Kenny, que está aí nos assistindo também. Obrigada, Cris. É sempre muito bom contar com um apoio de vocês, para a gente aprender e para a gente transformar as nossas práticas feministas, né? Eu tava pensando aqui... Ai, passou uma moto aqui. Eu estava pensando aqui, enquanto Sofia estava falando sobre a questão do corpo, que a audiodescrição é uma forma muito interessante de trazer a dimensão, o nosso olhar sobre o corpo e a dimensão do nosso corpo para esse espaço virtual, né? É um aprendizado e tanto também. Eu acho que deixa a gente mais presente até pra gente mesma. Eu acho também, Pri. Eu acho que a gente se olhar e se perceber, né? Porque a gente não se percebe, a gente fica também se vendo na tela e não se percebendo o presente. Ai, eu tô morrendo de saudade de abraço, gente. Não aguento mais. Mas enfim, Vivi, vamos falar um pouco da campanha? Vamos. Eu queria falar um pouco também, que vocês comentaram. Eu sempre aprendo muito com vocês, né? A gente fica falando... a gente tá falando sempre de várias coisas, mas eu sempre aprendo muito com vocês. E falando um pouco sobre essa questão do personalismo do Instagram, que eu acho que é uma coisa que é muito doido, assim, né? Que a gente fica no Instagram, existe uma coisa muito de eu colocar a mensagem e as pessoas retribuírem a minha mensagem com um like ou com alguma mensagem que não é de troca, né? É só de aprovação. E é uma relação de aprovação que não existe diálogo. E como é que a gente enfrenta isso, né? E ao mesmo tempo, eu ando pesquisando sobre essas coisas, né? E como é que a gente, enquanto organização, como Universidade Livre Feminista, também se mostra plural e se mostra coletiva, né? Porque os perfis de organizações às vezes ficam muito institucionais e é tudo que a gente não é. A gente não é assim, né? Nós somos uma organização plural, uma organização dialógica que está sempre se reinventando, se movimentando. E o Instagram não mostra essa nossa movimentação, ele não permite isso, né? Então, como é que a gente enfrenta isso também? E essa campanha vem muito nesse sentido da gente tentar propor um diálogo com as ferramentas limitadas que a gente sabe que a rede tem, né? Que o Instagram tem. Mas será que a gente consegue, né? Propor um diálogo, aprofundar o debate e trazer essas questões à tona aqui no Instagram? E eu não sei se a gente consegue, a gente vai testar, a gente vai ver. Eu fico pensando nisso, porque às vezes muita gente, não sei se é o caso de quem está assistindo agora, mas tem contato com o feminismo pelo que vê na internet. Às vezes por não conhecer o coletivo que tem na cidade, às vezes por não conhecer direito às iniciativas.
E aí fica presa nesse modelo que é um modelo formatado também por essas redes. Que é um modelo diferente de que organizações, movimentos de mulheres e tal tentam fazer, né? O feminismo é um movimento profundamente autorreflexivo, tá o tempo inteiro se reinventando, o tempo inteiro buscando formas de mudar, de passar uma mensagem que faça sentido para as pessoas e tal. Eu acho que essa nossa proposta, Pri, vem bem nesse sentido de propor um debate a partir de coisas que a gente considera importantes ao longo dessa trajetória toda de 10 anos da Universidade Livre, né? Então, a gente sabe que tem coisas que a gente quer reverberar, tem outras coisas que não. E aí, a nossa proposta, então, é justamente indicar textos, indicar vídeos, indicar materiais que podem... não são os materiais que estão aí em outras redes, né? Que não são esses formatados num feminismo que, sei lá, pode ser um feminismo meio enlatado, sabe? Que ele já tem um formatinho correto, que ele já tem uma cor correta que vai ser, tudo naquele formatinho. E eu acho que a gente quer meio desconstruir isso, sabe? A gente quer mostrar que o feminismo ele é plural, ele tem muitas facetas que a gente precisa conhecer e ele é um movimento de luta política. E eu acho que isso é uma coisa que a gente quer deixar muito evidente nessa nossa campanha. Então, eu não sei se a gente já parte para as trilhas temáticas que a gente vai trabalhar. Parte. Eu ia dar uma alfinetada aqui que eu estava ouvindo hoje sobre o lançamento do Me Too Brasil e eu pensei, eu não quero mais, gente, essas iniciativas que tornam lutas, que tornam aquilo que a gente produz para transformar em uma empresa para fazer campanhas para serem vendidas por aí. Estou bem incomodada com isso. Eu acho que essa campanha também é para dialogar um pouco sobre isso e mostrar que cada pessoa também constrói o conhecimento feminista de alguma maneira, né? Cada uma com a sua experiência, cada uma com a sua capacidade de comunicação, cada uma no seu espaço, vai construindo esse conhecimento coletivo, né? Que nem você falou. Mas vamos falar das nossas trilhas? Vamos. Então, só complementando uma coisa, eu acho que pode ser bem legal para quem tiver interesse de acompanhar a trilha de forma coletiva, acompanhar a campanha de forma coletiva, sabe? Reunir umas amigas que estão interessadas em discutir os assuntos, ou até um grupo de faculdade, um grupo de escola, ou mulheres do bairro que costumavam fazer outras atividades juntas e que nesse momento não estão conseguindo se reunir por causa do isolamento social, que a gente está enfrentando essa pandemia. Então, pode ser um motivo de encontro para grupos que queiram se conhecer melhor, se entender nesse movimento feminista e que podem ter os nossos subsídios como porta de entrada, como ponto inicial desse debate e também trazer as questões para a gente, né? Porque eu acho que a gente está propondo isso também para dialogar. Mas, dito isso, eu vou passar para falar um pouco das trilhas. Então, a gente organizou a nossa campanha em 5 trilhas temáticas. E aí, cada trilha temática vai ter 2 semanas. Então, a gente vai lançar uma trilha temática e vão passar 2 semanas até acabar. E como é que vai funcionar isso? A gente vai lançar a trilha, divulgar os textos que a gente vai trabalhar nessa trilha. E ao longo da semana, a gente vai estar colocando coisas no Instagram para instigar a reflexão e o debate. O debate, a gente sabe que a ferramenta é um pouco limitada, mas a gente vai propor aquela caixinha de perguntas que tem no Instagram, que acontece pelo Stories. E também a gente vai estar, através das mensagens dos posts, vendo as perguntas, interagindo. Então, é sempre legal, quando tem o post da trilha, volta lá depois de um tempo para ver se alguém comentou alguma coisa. Eu acho que isso também pode ser um momento de interação entre as pessoas que estão acompanhando as trilhas. Então, a gente pode usar as mensagens dos comentários do Instagram também como um espaço de debate. E aí, para falar com a gente diretamente, a caixinha de perguntas dos stories vai funcionar para a gente guiar algumas respostas que a gente vai dar ao longo do processo. E qualquer coisa manda mensagem direta também, né? Porque também eu lembro que tem um mensagem. limite
de caracteres, né, Isso. na caixinha de pergunta. Isso. Aí a gente vai ter esse esquema de perguntas e essas perguntas elas vão embasar também alguns vídeos que a gente vai fazer respondendo essas perguntas, né? Que é um pouco elucidar essas questões que ficarem mais fortes assim para todo mundo. Então vão ser vídeos rápidos que a gente vai lançar no final de cada trilha para dar o fechamento da trilha. Então agora vamos aos temas. A primeira trilha a gente tem um nome de um princípio nosso que é muito caro, né, pra gente na Universidade Livre Feminista, que é diversas, mas não dispersas. Essa primeira trilha vai falar sobre a construção do movimento feminista, como ele é plural, como ele é diverso, e os princípios que norteiam práticas políticas feministas na construção do movimento social feminista. Eu acho que o intuito disso é mostrar a nossa diversidade e mostrar como é que a gente se organiza diante dessa diversidade, né? Mostrar que a gente é diversa, mas a gente não está dispersa. Eu acho que é o nome disso tudo. No segundo momento, na segunda trilha, o nome é Feminismo com quem está chegando, que é o nome da nossa campanha. E nessa trilha, a gente vai falar um pouco sobre como é que a gente se reconhece feminista, de que forma a gente pode se aproximar dessa luta pela libertação de todas as mulheres e um pouco desse reconhecimento pessoal, porque o feminismo é um processo também de reconhecimento das suas próprias experiências enquanto mulher, mas também como essa forma de estar no mundo impõe uma reflexão sobre como a gente se transforma para uma mudança coletiva, para uma mudança da situação das mulheres em sua totalidade, né? Então, parte um pouco do individual para o coletivo, para a gente se pensar feminista no cotidiano. A gente discute muito, né, Bibi? Que às vezes o feminismo na internet, a gente vê muita coisa que para meio que nessa segunda ou na terceira assim, jornada, que é se reconhecer enquanto mulher, reconhecer as suas experiências. Às vezes tem um processo de rompimento do silêncio, mas tem uma dificuldade muito grande de ultrapassar isso para entender a história, aquilo que veio antes e como a gente constrói a luta coletiva, né? Eu acho que é justamente isso que a gente está propondo, essa construção de tijolinhos, né? A gente precisa fazer um alicerce do tipo, entender o movimento social, entender como é que a gente se constrói na nossa coletividade e pluralidade, aí se entender como feminista, se entender nesse lugar de ser mulher e de olhar para a própria experiência com carinho, porque falta muitas vezes. E como é que a gente, a partir desse alicerce, consegue construir, né? E aí vem a terceira trilha, que é Rompendo com os Silêncios, que é uma trilha muito importante, eu acho, que nos dá uma amplitude da diversidade de pautas que o nosso movimento abarca e como essas pautas elas estão interligadas e elas têm importância em si. E o Rompendo Silêncios, ele diz respeito a Audre Lorde, mas a gente está tentando trazer nessa trilha perspectivas que também são silenciadas dentro do próprio movimento, sabe? Então, como é que a gente lida dentro do movimento feminista com a pauta das mulheres com deficiência, ou com a pauta do transfeminismo, com a pauta das mulheres negras, né? Então, tudo isso a gente vai tentar debater. Claro que a gente não vai conseguir aprofundar, né? Porque são temas muito amplos, mas a gente vai sugerir leituras e materiais para que a gente compreenda essas pautas e passe a não silenciá-las mais dentro do nosso debate feminista, porque o movimento feminista ele também está sempre se entendendo, né? E a gente precisa evidenciar essas pautas que ao longo do processo a gente sente que podem ter sido silenciadas, né? Que foram silenciadas. Uhum. Na trilha 4, a gente vai falar um pouco da história, como tu falou, né? De como é que a gente se entende hoje a partir das que vieram antes de nós, né? Porque essa luta do feminismo é uma luta que tem história, tem muita história. E eu acho que a gente reconhece e se apropria pouco, né? Das histórias das mulheres que vieram antes de nós e que construíram todo esse caminho para que a gente chegasse hoje, né?
E a gente tem um problema no Brasil, a gente conversa muito sobre isso também, conversou sobre isso, né, em vários momentos, que é a gente tem muito pouca produção sobre a nossa história, uma dificuldade muito grande de produzir conteúdo e tem um silenciamento, uma colonialidade interna também. Muitas das produções são concentradas no Sul e Sudeste, tem pouca coisa sobre a luta das mulheres no Nordeste, e mesmo quando tem, é silenciado. E hoje, como o feminismo tem movimentado o mercado editorial também, a gente tem muitas traduções vindo do feminismo norte-americano, do europeu, acho que sempre teve muito, mas agora está uma onda grande de traduções de feminismo norte-americano. E uma pouca valorização da produção nacional, né? Daquilo que a gente tem feito, das mulheres que estão refletindo sobre o nosso tempo, sobre o que passou. É importante tratar isso, Pri, porque eu também me esqueci de comentar aqui as autoras, né, que a gente vai trabalhar para cada trilha, porque eu também acho que são muitos, a gente está sugerindo vários textos, né, mas eu acho que dá para a gente dar uma pincelada nisso, porque realmente, quando a gente estava buscando a gente sempre fala disso, né, que a gente busca textos que desloquem um pouco da história do feminismo do Sul e Sudeste, do feminismo majoritariamente branco, né, que tem uma perspectiva academicista, assim. Então, a gente também tá buscando vai indicar referências que constroem a história do feminismo no Nordeste, né? A gente também vai buscar ajuda com a Audre Lorde, com a Bell Hooks, que são escritoras e pensadoras estadunidenses, mas que dialogam muito com a pauta das mulheres negras e das mulheres que foram silenciadas ao longo dos processos e refletem muito sobre a prática feminista, porque eu acho que esse é o grande diferencial delas também, né? Que elas não estão falando só sobre as mulheres, mas elas estão refletindo a todo momento sobre essa prática e nos ajuda muito a refletir sobre a nossa prática também. A gente vai ter textos da Lélia Gonzalez, 2 textos, Carmen Silva, uma pensadora que é da Universidade Livre Feminista. Tá aqui vendo a gente, ó. Tá aqui vendo a gente, é um orgulho, né? A gente vai ter, a Verônica também, acho que a gente vai indicar texto da Verônica sobre o feminismo lésbico. Exatamente. Então, são pessoas que estão próximas da gente e que estão produzindo conhecimento feminista hoje, sabe? Então, é muito importante a gente valorizar isso também e reconhecer isso como formação de conhecimento e epistemologias feministas, né? E práticas feministas. Então, a gente vai estar com essas pessoas que estão produzindo conhecimento no Brasil e que deslocam um pouco dessa perspectiva sul-sudeste. Para fechar, depois da quarta trilha, que vai ser sobre a história do feminismo no Brasil, a gente vai ter uma trilha sobre feminismo popular. E aí é uma trilha que entrou nesse momento, nessa reformulação do feminismo com quem está chegando, porque a gente achou que era importante fazer uma trilha só para o feminismo popular, porque é a pauta da Universidade Livre Feminista, né, que é entender esse feminismo que se organiza a partir do movimento social das mulheres de classes populares e que se mobiliza a partir de pautas da luta pautas das mulheres populares, e a gente vai ler uns trabalhos da Carmen Silva para entender melhor o que significa isso e como é que a gente se mobiliza dentro desse movimento. Eu já falei um pouco sobre como é que vai funcionar, né? E a gente vai testando. Ao longo do processo, pode ser que a gente modifique o processo, porque é assim que a gente faz. E as pessoas podem sugerir coisas também, né? A gente sempre aprende muito nos processos do curso, porque as pessoas vão trazendo elementos, trazendo sugestões de textos, de vídeos, de materiais. Isso sempre ajuda muito, né? Então, a cada nova trilha a gente pode experimentar coisas diferentes e ver o que está acontecendo, porque isso é um experimento pedagógico mesmo. E a gente tentou mapear iniciativas que tivessem alguma coisa a ver com isso e
foi bem difícil, sabe? Achar uma proposta que estivesse engajada com uma prática pedagógica dialógica, sabe? Que não fosse só a publicação de conteúdo e pronto, e acabou. E a gente está querendo propor diálogo numa rede que não está muito disposta ao diálogo. Então, a gente vai ter que achar essas brechas para poder conversar. E acho que é isso. Obrigada, Bibi. Bom, gente, a Bibi contou um pouco aí para vocês. Beijo, Bibi. Bibi contou um pouco para vocês como vai funcionar a nossa campanha. São 5 trilhas e elas vão acontecer a cada 15 dias. Uma trilha começa a cada 15 dias. Então acompanhe, ative as notificações das redes sociais da Universidade Livre, do Instagram da Universidade Livre. Fiquem de olho no nosso canal e se possível, compartilhem com as companheiras, formem grupinhos, que isso sempre ajuda a incentivar as leituras, a trocar informações, a formular perguntas. É sempre bom. Malu, deixa eu ver se Malu tá por aí, que Malu... Dá tempo? Dá tempo de Malu recitar a poesia que ela tinha separado pra gente. Deixa eu chamar ela aqui. Oi, Malu. Oi. Oi, Pri, tô de volta. De volta. Qual a poesia que você trouxe pra gente, Malu? Eu trouxe uma poesia de Elizabeth Bastos da Silva, é uma baiana lá de Feira de Santana, uma mulher negra, professora, entre tantas outras coisas que ela faz, e que eu conheci recentemente. E é muito legal trazer a poesia, porque a poesia vai estar também aí nessa linguagem, dessa educação, dessa formação feminista da campanha, né? E que a gente vai estar trazendo várias outras poetas, né? Outras com outra forma de linguagem, de falar sobre o feminismo, sobre os temas que nos tocam, né? Na nossa vida, no nosso cotidiano. E o poema chama Manifesto Mulher. Plural na sua magnitude, inumerável na sua quantidade, identidades, culturas, histórias, vivências, no caminho, violências, ditos tóxicos, exclusão, discriminação. Tentam nos calar, tentam nos atingir, no psicológico, no físico, na imagem, na linguagem, no discurso. Até onde? Até quando? Histórias de opressão, patriarcado, preconceitos, machismo, feminicídio. Parem de nos matar. Parem de nos matar. Parem de nos matar. Ai, Malu, fiquei emocionada aqui. Muito obrigada, Malu, por compartilhar esse poema com a gente. A Edna está perguntando como ela encontra a poesia. Tá no... Eu tenho que procurar agora, mas ela está numa publicação que foi compartilhada recentemente. Depois eu posso compartilhar o livro, porque agora eu não estou me lembrando o nome do livro, mas ela é Elizabeth Bastos da Silva, Manifesto Mulher. A gente pode colocar no site da Universidade Livre. Sim. Também, ou na própria rede. Tem uma coleção de outras poetas também, que estão nesse mesmo livro. A gente compartilha depois, tá, Edna? Beleza. Obrigada, Malu. Beijo. Beijos. E vamos à nossa campanha, né? Participe, venham. Gente, alguém perguntou se as trilhas vão ser sequenciais ou simultâneas. Elas vão ser sequenciais. A cada 15 dias uma nova trilha entra. E os grupos, a gente está sugerindo que os grupos acompanhem esse período. Claro que nada impede que dentro do grupo ou coletivo as pessoas se organizem como acharem melhor. Se quiserem juntar 2 trilhas no curso presencial, isso acontecia. As pessoas faziam 2 trilhas em uma. Mas a nossa proposta é que seja sequencial. A cada 15 dias entra um novo tema, com sugestões de leituras, com dúvidas, sugestões de vídeos.
Enfim, a gente produziu, preparou um material bem bacana. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente. Tem pela própria direct do Instagram. Tem um e-mail também, contato@feminismo.org.br. E tem o site da Universidade Livre, feminismo.org.br, que tem a campanha que a gente falou sobre o acesso das mulheres à internet, aos cursos da Universidade Livre. Tem lá as informações sobre o que a gente já fez. E, enfim, e outras informações. Qualquer coisa, se chama a gente aqui. A gente vai estar acompanhando o Instagram da Universidade Livre para responder qualquer dúvida de vocês. Bom, é isso. Agradeço Sofia, Malu, Bibi, que estiveram aqui com a gente. A todo mundo da rede de colaboradoras que ajudou a gente nesse processo de elaboração da campanha. A Bibi está lembrando que tem um manifesto da campanha também. A gente foi bem provocadora aí, dizendo por que a gente não faz um curso básico sobre feminismo, por que a gente não acredita nessa ideia. E é isso. Estamos à disposição de vocês, para o que vocês precisarem. A Silvia está lembrando que a UFBA tem feito bastante coisa, e é verdade, a Vivi, que está na rede de colaboradoras, sempre compartilha umas coisas bacanas com a gente. E Silvia, se você tiver sugestões também, de textos, de coisas que você acha que encaixa nos temas das trilhas, podem mandar pra gente. A gente está à disposição. Bom, gente, eu espero que esses meses aí juntas sejam bons, que a gente consiga ocupar esse espaço com uma perspectiva feminista diversa e transformadora, voltada para a transformação do mundo, uma perspectiva feminista, antirracista, antipatriarcal e anticapitalista. Um beijo para vocês, fiquem bem, se cuidem. Até mais. Obrigada a todas.